Olha, esses casos de violência contra a mulher que nós estamos colocando aqui, muitos deles, infelizmente, acabam no tribunal do júri. Acabam no tribunal do júri. O caso, por exemplo, é da manicure, que nós mostramos aqui. Que ela, antes de acontecer, já tinha dito para uma amiga que o cidadão estava abusando, estava perseguindo. Ela não conseguiu se desvencilhar dele e acabou sendo mais uma vítima. E o aumento de casos de feminicídio no estado é muito evidente, porque de janeiro a novembro de 2020 ocorreram 66 casos. Já na Justiça, no passado, foram mais de 20 mil ações penais e medidas protetivas para a violência doméstica. E eu estou com a juíza da primeira vara do júri da capital, a doutora Fernanda Moura. Doutora Fernanda Moura, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Cardinô. Nós mostramos aqui, juíza, alguns casos de feminicídio e aí depois conversamos com parentes e eles contam sempre a questão do comportamento do homem. Muitas vezes é aquela coisa, você vai se arrumar? Não, não vai sair de casa não. Essa roupa, que batom é esse? Esse tipo de controle, essa atitude é um indício de um problema maior que pode acontecer? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É aí que começa, é aí que podemos, né? O homem violento, o homem abusador, ele chega facilmente ao fim da linha cometendo o hediondo, o odioso crime de feminicídio, não é? Por isso que é preciso haver um implemento, um incremento de medidas protetivas para que não consigamos, né? Que evitemos o fim da linha, a morte dessas mulheres, não é? Para isso, a gente tem mecanismos legais, a gente tem as medidas protetivas que têm que ser eficientes e eficazes a coibir exatamente essa chegada, não é, a esse termo final, não é, com a morte das mulheres que são violentadas, abusadas, não é, diariamente por esses abusadores, esses homens que se sentem proprietários. Das medidas protetivas, como que a mulher chega a conseguir essa medida? Qual seria o procedimento, o prazo para ter uma resposta da Justiça? Eu me perdi, eu não vi. A medida protetiva, é isso? Quanto tempo que a Justiça pode deferir uma medida protetiva? Olha, o deferimento da medida protetiva ele deve ser imediato. Então, logo chega ao conhecimento da autoridade judiciária, ela deve, sim, implementar e efetivar as medidas protetivas de forma a coibir qualquer tipo de violência física ou moral àquela mulher que já vem sendo abusada. Então, o juiz tem que decidir imediatamente para esquiar os plantões judiciários, inclusive em dias, não é, em que o expediente forense não é regular. Estamos conversando com a juíza Fernanda Moura, da Vara do Júri. Julgamentos dos casos de feminicídio hoje estão sendo mais rápidos? Sim, sem dúvida. Existe uma preocupação mais evidente, mais premente da sociedade na coibição desses crimes. E, obviamente, que o judiciário tem acompanhado, emprestando julgamento célere, como deve ser, a esse tipo de crime. Então, nós temos julgamento em tempo bastante razoável, 2 anos e pouco, nós temos conseguido julgar, até porque é um crime muito específico, é um crime cuja autoria é facilmente identificada por conta da condição da mulher. Não é vítima, e é em razão desta condição de mulher que estes fatos ocorrem. Então, o complexo probatório ele fica mais fácil de ser coletado pelo judiciário e, assim, obviamente, o judiciário consegue dar uma resposta mais rápida e eficaz a esse tipo de prática. Um dos problemas que, às vezes, a gente recebe aqui, como o caso, por exemplo, dessa denúncia contra um sargento, é que essa senhora já prestou diversas queixas, era abusada constantemente, saiu de casa, foi para outra casa, essa aí já é a outra casa dela, ele foi lá, invadiu, e ela tem uma medida protetiva, me parece que foi dada pela delegacia. É caso de prisão ser decretada dele, Excelência? Sim, sem dúvida. Inclusive, o próprio descumprimento de medidas protetivas, ele não só se constituiu num crime autônomo, hoje é crime você descumprir medida protetiva, não é? Como também ele é uma causa especial de aumentar pena
na hipótese de se chegar ao fim da linha, ou seja, na hipótese de um feminicídio, o juiz tem que aumentar a pena que impuser àquele cidadão agressor, aquele homicida, né, aquele que matou a mulher. E também é a hipótese para cautelar a integridade da vítima, da sociedade, evitar a reiteração dessas práticas. É possível, sim, a hipótese de prisão preventiva neste caso. Olha, outra questão que aparece, e aí já é uma questão no Brasil todo, é a pena, né? Tem casos emblemáticos, caso, por exemplo, desse goleiro Bruno, né, que não apenas assassinou, mas sumiu com o corpo da Elisa Samúdio e depois de 8 anos e 6 meses ele conseguiu sair da prisão. Essa questão da pena, a penalização de quem comete esses crimes bárbaros, a senhora acha que vai ter que, no futuro, o legislador dar uma olhadinha e mudar a lei nossa? Assim, sem dúvida. Eu acredito, Cardinô, que nós já tenhamos uma legislação eficiente e eficaz para o combate e a prevenção deste tipo de crime. Mas discutir a questão da execução penal, benefícios eventuais de progressão, de livramento condicional, ou seja, um maior tempo de cumprimento de cadeia para estes tipos de crimes hediondos, horrorosos, extremamente repulsivos, como é o caso do feminicídio, talvez seja uma ideia interessante o legislativo legislar no sentido de ou aumentar a pena ou diminuir benefícios de execução penal, especificamente nesse tipo de criminalidade pontual. No feminicídio, sim, acho uma ideia interessante. Mas hoje nós já temos uma pena prevista de 12 a 30 anos, que é um homicídio qualificado. O feminicídio é um tipo de homicídio qualificado. Então, a gente tem uma pena de 12 a 30 anos, uma pena bastante interessante, bastante razoável, já para coibir este fato, não é, o feminicídio, que pode, inclusive, é interessante a gente colocar essa questão, Cardinô, a própria legislação já prevê uma causa especial de aumento de pena, ou seja, esta pena fixada pelo juiz na hipótese da condenação pelo feminicídio, ela pode ser majorada de 1/3 até a metade. Ou seja, podemos, em tese, chegar num crime de feminicídio, numa condenação por feminicídio, a uma pena final de até 45 anos. Quer dizer, nós temos uma legislação bastante já interessante no efeito da fixação da pena. O que pode-se pensar em rever, se for o caso, é a forma de execução dessa pena. Acho razoável discutir isso em termos de reformulação de legislação. Então, acredito que, nesse momento, inclusive, a luta das mulheres, dos defensores dos direitos humanos, seria exatamente evitar que a pessoa que cometa esse tipo de crime, que é um crime terrível, que consiga benefícios e saia da cadeia, causando tanta dor, tanto sofrimento às pessoas que ficaram aqui, né? Me parece que deve haver, sim, uma reformulação no tocante à forma, como eu já te disse, do cumprimento desta pena. Agora, obviamente, Cardinô, que precisamos cuidar de uma execução que efetivamente reinsira, que efetivamente ressocialize esse cidadão. Não só o encarceramento pelo encarceramento, mas o encarceramento com uma perspectiva de melhora da condição pessoal daquele indivíduo que praticou aquele hediondo crime. Não é só o encarceramento pelo encarceramento, mas o encarceramento com uma perspectiva de, obviamente, de reinserir esse cidadão num contexto de sociedade saudável, num contexto de sociedade onde se respeite as mulheres, na sua condição de mulher especialmente. Agradeço a senhora e eu vou voltar nesse assunto, viu? E espero contar com sua presença aqui no nosso programa, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima.